Sendo de grande vocação agrícola, por que o Brasil importa batata para fritar e para plantar? É dependência, Priscila, que nos obriga a pagar royalties por 4 ou 5 variedades que não são adequadas aos trópicos. Enquanto na China, que é o maior produtor mundial, a bataticultura explode, no Brasil, que está em 20º lugar, o grande se moderniza, mas a atividade diminui e corta emprego. Poucas culturas empregam tanta gente como a da batata. Do pequeno, nós vimos, arranca com enxada, com garfo. Do médio para cima, já é um equipamento que desentranha e traz o tubérculo à luz. Mas a cata, ainda em 99% das propriedades brasileiras, é feita com a mão. Visitamos agora uma fazenda do município de Palmeira, perto de Curitiba, no Paraná. Dezenas de catadores, muitos de longe, como a Rosana dos Santos, de Faxinais, a 60 quilômetros. Ela faz aqui, em média, de R$ 120 a R$ 150 por dia. Alguma outra coisa que você faça lá que te dê tanto dinheiro quanto aqui na batata, não? Não tem serviço, lá é difícil serviço. Cor de burro quando faz. Mais velha da turma, me contagia a alegria da dona Anadil Sepansky. Essa alegria, eu cato batata, tá com essa alegria. Ela é viúva, tem 63 anos, 10 filhos e 12 netos. Para mim não tem tristeza, eu levanto 4 horas da manhã, eu lavo, passo, cozinho. Dona Anadil faz a jornada curvada assim para recolher as batatas do chão e levá-las até o Big Bag, o saco enorme que cheio pesa 500 quilos. De balde em balde, enche de 5 a 6 bags por dia. Você acha difícil o serviço? Difícil para quem não gosta de trabalhar, né? Quem gosta de trabalhar, nada é difícil. O dinheiro da batata aqui vai para onde? Vai para o mercado, vai para água, luz, telefone. Dona Anadil ainda não sabe, mas este pode ser o último serviço dela aqui. Tudo que nós temos hoje devemos à batata, né? O dono da fazenda, Paulo Dezierva, de uma família de poloneses há 4 gerações no ramo, diz que se quiser continuar, tem que mecanizar. Produz também milho e soja, mas a batata dá o dobro de cuidado. Só de químicos é uma aplicação por semana. O custo e a escassez de mão de obra inviabilizam a cata manual. Por quanto tempo mais a gente vai ver catadores de batata numa lavoura como a sua aqui? Eu acho que na próxima safra já não vai encontrar mais. A produção inteiramente mecanizada já acontece no Triângulo Mineiro, para onde viemos agora. No município de Perdizes, entre Araxá e Uberlândia, fica a maior plantação de batatas do Brasil. No topo do moderno sistema de produção está a colheita totalmente mecanizada. O carro-chefe das operações aqui no Triângulo Mineiro é uma máquina importada da Alemanha que trabalha de uma maneira tão gentil como as mãos de um catador que recolhe a batata do chão. Assim, o cara chegou em cima da prancha aqui na fazenda, eu fiquei bobo. Eu não vi que tamanho de máquina é essa. Nunca imaginava uma grandeza dessa, né, para colher uma batata. O operador Adílio Simões diz que ficou pasmo com a capacidade da máquina. Só de câmeras de vídeo ela tem 8, monitorando cada etapa da colheita. O compartimento de armazenagem tem uma plataforma que se estende até a caçamba auxiliar. Custa R$2,5 milhões. Corta, pica, pulveriza as ramas, separa terrão, tira 60 cargas por dia. Só não entrega pronta para comer. Já pode soltar frita. A máquina faz o serviço de 270 pessoas. Aliás, voltando um pouquinho ao Paraná, informada sobre o fim da catação manual, a dona Anadil não se abalou, não. Porque a gente pode quebrar milho, a gente pode arrancar feijão, a gente pode fazer outros serviços, né? A gente pode lavar, a gente pode passar, né? Tem muito serviço. Em Minas, no empreendimento pioneiro de mecanização, mãos desaparecidas do campo ressurgem nos galpões de processamento. Toda a orientação de trabalho passou a ter um viés industrial. São toneladas e toneladas de tubérculos entrando a toda hora num sistema que começa com a lavagem. Passa pela seleção e classificação, desemboca em carrocerias para transporte a granel. Já na fábrica em Araxá, para agilizar a descarga, a carreta inteira é suspensa num elevador pneumático.
O rio de batata escorre e inicia outro percurso pelas esteiras. Feitos descasca e corte, o rio é de batata palito, que entra num túnel que talvez seja a maior frigideira do país. Um mergulho em óleo fervente por 40 segundos e dali a pouco já sai embalada no pacotinho de batata pré-frita congelada. O Brasil importa quase 100% daquela fritinha seca e crocante que você come na lanchonete. Esta começa a disputar o mercado. O sistema agrícola de apoio tem quase 20 mil hectares. É um mega investimento que tem que lidar com uma dificuldade básica, a compra de sementes. O que falta no Brasil é um programa de pesquisa e melhoramento genético mais intenso, focado na batata. João Emílio Roqueto, um dos investidores da Bem Brasil, lamenta que, ao contrário da soja, do trigo, cana, café, sorgo, milho, não exista ainda em 2015 uma variedade de batata própria para o Brasil. Então a gente acaba trazendo as variedades de clima temperado para trabalhar com ela aqui no clima tropical, onde a gente tem que se ajustar a essas variedades. A batata que se come no Brasil hoje tem parentes no hemisfério norte. É uma planta que dá semente, mas não é com a semente verdadeira que se faz a lavoura comercial, e sim com o próprio tubérculo brotado, cujo material genético original vem do exterior, importado em saquinhos de 25 quilos, assim, geralmente da Europa. Mas isso é apenas o começo de um longo processo. A batata mãe, digamos assim, é plantada numa área isolada, protegida, e dela vão nascer, em média, 10 filhas, que serão replantadas também protegidas e vão gerar 100 netas. As netas é que serão levadas para o cultivo do produto que chega ao seu prato. Quer dizer que aquela batata que a gente vê na gôndola do supermercado, aquela lá não serve para plantar? Jamais. Numa escala de produção comercial, nunca. Porque ela já está com um potencial produtivo baixo, como semente. Ela serve perfeitamente para consumo, mas nunca como semente. O agrônomo Edson Tomonari é o gerente da fazenda. Ele explica que, depois da terceira geração, o tubérculo, que é um clone, se degrada. Por isso, a cada ciclo tem que se importar mais batata-mãe, mais batata-semente. Quando visitamos o Centro Internacional de La Papa, no Peru, o agrônomo Alberto Salas, um dos mais respeitados da área, explicou por que a batata é tão vulnerável, embora seja plantada em 160 países. A batata foi para a Europa em 1550. Demoraram 200 anos para adaptar a cultura ao clima de lá. Mas depois ela se transformou no alimento básico da maioria dos países europeus. Na Irlanda, houve uma tragédia quando um fungo mortal, o Phytophthora infestans, destruiu as plantações de batata. Essa doença existe até hoje. Vocês chamam de requeima no Brasil. 1 milhão de irlandeses morreram. 1 milhão de pessoas migraram para os Estados Unidos. Segundo o Dr. Salas, existem no mundo 132 enfermidades que atacam a batata. Tirando as nativas, algumas do tamanho de uma ervilha, as variedades comerciais mais resistentes e adaptadas foram todas desenvolvidas para países de clima frio. E vejam só, há registros de batatas nativas no Brasil, 2 na Mantiqueira e 2 no Sul, mas elas nunca foram estudadas. No Brasil, o quadro dos chamados inimigos da batata se agravou ultimamente por causa dos transgênicos. Pragas de outras culturas estão migrando para a batata, mancham folhas, apodrecem os tubérculos. Para não aumentar mais o já exagerado uso de agroquímicos, o mega plantio do Triângulo Mineiro implantou um sistema novo. A batata é o carro-chefe da fazenda, mas o que menos se vê no campo é a própria. A redução de impacto ambiental aqui resulta do rodízio de culturas. No momento em que gravamos, este talhão está ocupado pela batata. Em seguida, virá um ciclo de 3 lavouras de grãos. E só então, 1 ano e meio depois, é que a batata vai ser plantada na área novamente. A batata ela ocupa 4 meses, né, de uma área. Os outros 1 ano e meio ela é ocupada com lavouras de trigo e lavouras de milho. O sistema é uma integração de lavoura, pecuária, floresta e indústria.
O boi engorda na transição de uma cultura para outra, milho e trigo ocupam 12 mil hectares e a batata 3.500. As áreas agrícolas permeiam a reserva legal, que tem farta produção de água, e as matas de eucalipto fornecem energia para a indústria de pré-fritas. Com os resíduos, fazem compostagem, 120 toneladas por dia. Quando nós começamos a atividade de batata... Segundo o agrônomo, nesse modelo, a batata requer apenas 1/5 da quantidade de adubo químico usado antes. Os agrotóxicos tarja preta estão sendo abolidos e na pulverização de caldas, onde usavam 400 litros de água, hoje aplicam apenas 30 litros por hectare. Esse modelo está virando referência. Integração, intervalo de 1 ano e meio para voltar com a cultura. No Peru, o pousio dos terraços de batata é de 8 anos.